visão sistêmica, ela traz uma nova consciência para que você possa viver o seu destino honrando a sua família, honrando as suas origens. Então, quanto mais a gente rejeita a nossa origem, quanto mais a gente rejeita a nossa família, mais a gente repete os padrões. Por quê? Mais a gente imita aqueles padrões que não dão certo, né? Hoje eu estava vendo um vídeo que tem 11 meses, né? É que havia uma discussão no Senado do Brasil sobre regulamentar a atuação da constelação familiar sistêmica no âmbito do serviço público, né? Então, isso é uma discussão já de 4 anos, 4, 5 anos que o projeto estava lá, projeto de lei, e foi aprovado. E houve a participação, inclusive, da Sophie Hennig, né? Através de videoconferência, mas teve um lobby muito grande para que isso não fosse aprovado. E, por acaso, hoje eu estava vendo um vídeo de uma moça, um jovem, e ela falava assim, né? Você sabia que Bert Helling foi nazista? Você sabia que Bert Helling falou que as mulheres têm que seguir o homem sendo subalterno? Você sabia que Bert fez uma poesia enaltecendo o nazismo? Então, uma narrativa totalmente diferente. É lógico que isso foi feito de propósito para que não fosse aprovado o projeto. Então, a maior mentira que eu vi nesse vídeo é que a pessoa que estava lá falando, ela não explicou que são dinâmicas ocultas vividas pela alma sistêmica. E, novamente, nós temos que explicar o conceito de alma sistêmica. Alma sistêmica não se refere à aparição, assombração, ou uma personalidade que a alma tem de ir para o inferno ou para o paraíso. É uma consciência que permanece sempre ali, retida no sistema familiar, no espaço limitado, numa comunidade. E essa consciência, ela precisa de evoluir, desde que ela não tenha culpa. Então, a nossa família é formada por pessoas vivas e o nosso sistema familiar é formado por alma sistêmica, de pessoas vivas da nossa família, de pessoas que já vieram e já se foram, de crianças abortadas, natimortos, excluídos, enfim, tudo isso. Então, quando começa a nossa alma sistêmica a ter uma atuação que a gente não tem consciência, isso interfere na nossa vida. Então, a pergunta é, por que então que eu saio do meu lugar de força, da minha família de origem, e, consequentemente, eu estarei fora do meu lugar de harmonia, no meu relacionamento, fazendo com que gere muitos conflitos? É simples. A nossa alma sistêmica, ela tem várias posturas de criança, vivenciada na primeira infância. E a primeira infância, dentro da visão familiar sistêmica, começa no momento da concepção, passando pelo período de gestação e até o final da adolescência. Então, quando a criança, pequenininha, 2 anos, às vezes 1 ano, não consegue nem falar, entender que papai e mamãe estão brigando, mas a alma dela percebe. E aí, papai e mamãe têm conflitos, ou mamãe está doente com uma doença séria. A alma sistêmica dela quer salvar o casamento do papai e da mamãe na dinâmica entre almas, ou ela quer salvar a mamãe da doença. Aí ela assume a postura de criança de salvador, de super-herói, de birrenta. São várias posturas que a alma tem. E a partir disso, vai interferir na pessoa de forma inconsciente para ela, da maneira que todos se relacionam. Então, muitas vezes, como a Juliana colocou, os pais estão em atrito, estão em conflito. E aí a criança, com a alma dela, ela toma partido de um dos dois. Com a postura de super-herói, de salvador, enfim, são várias posturas. E aí ela vai tentar, então, tomar um lado, por exemplo, da mamãe e vai ficar contra o papai. Aí ela vai tentar salvar o papai de uma doença grave. Aí ela tem que sair do lugar dela de filho. Toda essa dinâmica que traz as posturas de criança, entre elas a mais importante de Salvador, faz com que ela saia do lugar de filho. A idade passa, o tempo, essa pessoa vira adulta, os pais se separaram, não adiantou nada a alma dela ter tentado salvar o casamento do papai e da mamãe. Só que ela leva esse lugar de salvador para o casamento dela.
E aí ela já entra no casamento do lugar sem perceber. Aí ela conhece uma pessoa, vem um amor à primeira vista, que tem a ver com química, tem a ver com paixão, com desejo, e aí você se une àquela pessoa. Só que você não sabe que junto dela vem todo o sistema familiar dela, nas dinâmicas mais vividas ali. E também o destino. Cada um de nós temos o nosso destino forjado no momento da concepção, está descrito no nosso holograma. Aí o que acontece? Passado aquele primeiro encanto que a ciência fala, acho que dura 6 meses, né, a paixão, você entra numa normalidade e começa finalmente a ver que a pessoa trouxe emaranhados, identificações e intrincamentos, que é tudo aquilo que é pesado que vem da família de origem. Aí os conflitos começam a aparecer. Mas esses conflitos, de forma geral, é uma bênção de Deus, vamos dizer assim. Porque a partir desse momento, para que você encontre solução no seu relacionamento, em tudo que é pesado, necessariamente, obrigatoriamente, você precisa olhar para a sua família, dentro dessa visão familiar sistêmica. E a partir daí, se colocar no seu lugar. Nós estamos falando de uma maneira simples, mas isso envolve muitas vezes terapias, envolve você ter um conhecimento teórico, envolve você introjetar na sua vida essa teoria familiar sistêmica, e a partir disso, que você deixa com seus pais, o que é dele, porque eles são grandes, você volta então para o seu relacionamento, acontece aquilo que Bert denominou de amor à segunda vista. Então, eu, você e tudo que você traz, e tudo que você representa, mais o seu destino. Aí o casal entra numa maturidade, principalmente se houver filhos. Muitas vezes eles até se separam, mas se separam com respeito, porque o amor entre eles permanece aonde? Na cozinha? Não. Na cama? Não. Dentro do carro? Não. No coração dos filhos. Então, a gente tem que perceber que hoje em dia, você tem uma série de pessoas trabalhando em outras linhas que a gente respeita, psicologia, etc. Gente falando que você fizer uma imersão, você vai mudar toda a sua vida. Para que procrastinar? Você merece ser feliz, você merece prosperar. São as amarras, são os padrões que precisam ser mudados. Aí coloca lá centenas de pessoas no espaço, pouco oxigênio, gás carbônico, aí você exala, né? O dióxido de carbono, pouco oxigênio, é uma histeria coletiva, é uma hipnose coletiva, e aí as pessoas estão ali se deixando ser sugestionáveis, porque se você for fazer aquela imersão, acreditando que você vai mudar a sua vida, que você vai ter a vida daquele palestrante, e ele está mostrando carro, poder, dinheiro, você já chega ali se entregando, você não luta na guerra, você se entrega, se rende. E a partir daquele momento, como muitas pessoas são autossugestionáveis, você vai introjetando na sua mente toda aquela dinâmica de prosperidade, de resolução de problema. Acontece que quando termina o curso, você fica algum tempo ali, uma semana, 2, com aquele pensamento positivo, com aquelas ideias, só que tudo isso se desfaz. Se fosse tão fácil assim, qualquer livro de autoajuda, o poder da alegria, o poder da atração, vende milhões, são best-sellers que vendem milhões. Tá, mas e aí? Ninguém praticamente consegue mudar a sua vida com um livro de autoajuda. Você, há algum tempo, vai ficar até de uma postura positiva diante da vida, diante do trabalho, diante do relacionamento, só que 99,99% volta ao mesmo padrão. Por quê? Porque tudo isso trabalha o plano mental e a visão sistêmica, ela trabalha o plano anímico, trabalha uma comunidade de alma que é o sistema familiar, porque tudo começa lá. E através de uma ressonância, isso vai interferir na nossa mente adulta, na nossa mente infantil, onde estão todos os traumas da infância, da primeira infância, vai atuar no nosso corpo energético e, finalmente, no nosso corpo biológico, através de doença. Então, quando você faz somente um trabalho mental, o processo de cura ou de solução que você vai alcançar é 5%. 95%, todo esse processo é provisório, a solução ou a cura é parcial, ou nunca vai ocorrer. O que acontece é que você entra no matrix de uma formação que você dorme cedo, que você acorda cedo,
termina altas horas da noite, você tem 1 hora para almoçar, geralmente, você dorme pouco e a informação está ali o tempo todo. Gente, isso é hipnose. Hipnoterapia é uma gritaria. Já foram numa igreja evangélica, numa igreja carismática? É a mesma coisa. As janelas estão fechadas, há toda uma emoção para tocar o seu coração através de música. A maior imersão sempre será, na minha humilde experiência de vida, eu tenho 25 anos nessa área de terapia, de imersões, sempre será a imersão familiar sistêmica. Esse conhecimento profundo que Bert nos trouxe. O que eu disse agora, em resumo, é que toda dificuldade que nós temos na nossa vida, seja no nosso relacionamento, seja no campo profissional, seja nas doenças que chegam, físicas, emocionais e comportamentais, a causa oculta sempre está no nosso sistema familiar. Tudo existe uma causa aparente que pode ser tratada, que pode ser solucionada, mas a cura definitiva, a solução definitiva, tem uma porcentagem muito baixa. E quando você vai olhar a causa oculta, aí aumenta grande. Só que isso dá trabalho. Você precisa sair da sua zona de conforto. E hoje em dia, da mesma forma que todo mundo quer um fast food, todo mundo quer. Eu dou a minha vida, encontre a solução, eu vou imitar você. Quanto a gente vê hoje pela internet, muita gente enriquecendo, fazendo milhões de seguidores, gente, isso é minoria, que deu certo. E aí, os milhões que seguem querem ser igual a eles. Por isso que eles vão a tanto carro, tanta riqueza. Se fosse assim, toda a juventude de 15 a 30 anos, que mais está conectada a todas as ferramentas da internet, já estava rica. Então, por que a maioria não consegue? Só faz aquele palestrante, aquele que vai fazer imersão, ficar mais rico. Porque é preciso olhar para o nosso sistema familiar. Porque tudo que é pesado da nossa vida vem dos emaranhados que vem da família. E o que a gente fala aqui não é que a gente não possa prosperar e não ser abundante. Não, pelo contrário, a gente pode sim prosperar e ser abundante, né? O que a gente está falando aqui é no sentido da imitação, né? Isso a gente já faz a vida inteira, que é imitar os comportamentos da nossa família, né? E aí a visão sistêmica, ela traz uma nova consciência para que você possa viver o seu destino honrando a sua família, honrando as suas origens. Então, quanto mais a gente rejeita a nossa origem, quanto mais a gente rejeita a nossa família, mais a gente repete os padrões. Por quê? Mais a gente imita aqueles padrões que não dão certo, né? Porque eu sempre falo, os padrões que dão certo não nos incomodam. Ninguém fica incomodado porque está prosperando, ninguém fica incomodado porque tem bons relacionamentos, não. O que nos incomoda são os padrões negativos, né? Então, a gente continua imitando aquilo. Quando a gente rejeita, a gente continua imitando os padrões negativos. Por quê? Porque existe a primeira lei da visão sistêmica, da constelação familiar sistêmica, das ordens do amor, que é o pertencimento. Apesar de que é uma impossibilidade nós não pertencermos ao nosso sistema familiar, quando nós vamos fazer alguma coisa diferente, nós nos sentimos que nós podemos perder esse pertencimento. Então, por mais que eu rejeite a minha família, por mais que eu rejeite os padrões negativos, quando eu vou fazer algo diferente, eu vou, mas eu acabo voltando, porque eu falo, a minha alma fala. E a gente está falando aqui de movimento da alma, né? Eu igual a vocês. Então, para eu transpor esses padrões negativos, eu tenho que ter uma nova consciência, conhecer esses padrões que são negativos, honrar esses padrões que são negativos, sim, porque eles fazem parte da minha origem, eles me compõem, e todos esses padrões negativos e ruins também que tiveram na minha família me conduziram até aqui, abriram espaço para que eu estivesse aqui. Só que os meus antepassados, o meu pai, a minha mãe já pagaram o preço. Eu não preciso pagar esse preço. Eu só preciso honrar e agradecer e dizer agora, muito obrigada por vocês terem passado por essas dificuldades. Muito obrigada, com isso eu posso aprender e fazer um pouquinho diferente. Mas quando eu falo, não, isso eu não quero, isso não me pertence, isso é de vocês, isso não é meu, eu até faço diferente, mas por um tempo.
quando eu vejo lá na frente, eu estou fazendo diferente, mas repetindo o padrão. Então, eu faço igual de uma forma diferente. Eu fracasso de uma forma diferente, mas no fundo o contexto é o mesmo.